Ok? Rosana Xixi, dá uma boa tarde. O Guitalmo Ribeiro também. A Sayonara Medeiros, poderia ampliar em conscienciocentrologia na página 4? Muitas consciências enganam a si mesmas através da docência e voluntariado. Vamos ler aqui o que está escrito e aí a gente conversa. Isso aqui é de um artigo de autoria do professor Marco Antônio Facuri e Mônica Prata, o posicionamento assistencial na atuação em grupo, da revista Conscienciologia Aplicada, lá da área C, ano 4, número 6, página 84 e 85. A atuação em instituições conscienciocêntricas, muitas vezes, permite ao colaborador permanecer em zona de conforto evolutiva. O fato de realizar eventos, pesquisas ou mesmo gestações conscienciais não representa evolução, mas capacidade de trabalho. Pode ser um trafor adquirido em outra existência, manifestando-se automimeticamente. Mesmo com alto grau de realização, não ocorre a fundamental reestruturação íntima. Pode-se realizar muito, dedicando-se à colaboração focada na assistência e isso servir como mecanismo de defesa para não se efetuar reciclagens. Usam a colaboração como meio de postergar suas reciclagens pessoais, fundamentais para a assistência. Acalma-se a melancolia intrafísica, e procura-se fugir do autoenfrentamento, fazendo realizações extremamente egóicas através de atividades voluntárias assistencialistas. Muitas consciências enganam a si mesmas através da docência e voluntariado. Estes são apenas instrumentos para cumprir proexes, mas podem servir para postergar reestruturações intraconscienciais. Então, Sayonara, esse pensamento, eu sei que é um pensamento forte, até um pouco disruptivo, mas essa frase que você pede para a gente explicar está dentro de um contexto, né? E esse contexto que o professor Marco e a Mônica trazem, eu concordo com eles. Porque é muito fácil a pessoa, por exemplo, ela entrar dentro de um voluntariado da Conscienciologia, e ficar, às vezes, acomodada dentro de um nicho, ou dentro de uma atividade que ela entende muito bem aquilo ali já, mas não apresenta maiores desafios. E com isso ela fica ali fazendo aquela função, mas tem um monte de outras coisas que ela tinha que assumir e ela não faz, entendeu? Ela fica acomodada e ela fica justificando que ela não consegue fazer aquelas outras coisas porque ela está trabalhando muito e não tem ninguém para assumir, porque não tem ninguém para fazer e ela tem que fazer. Só que o fato é que aquilo vai passando 10, 20, 30 anos. Você pega o caso, por exemplo, da docência. Eu, durante décadas, acompanhei professores. Tinha professores que davam a aula do mesmo jeito, igualzinho, sem mudar nada, sem trazer uma ideia nova, entendeu? A pessoa era um robozinho, falando a mesma aula que ela falava 10, 15, 20 anos antes. Ou seja, do ponto de vista intrafísico, ótimo. A pessoa também estava fazendo assistência? Também estava dando aula, mas a gente via que, por exemplo, a conscienciologia cresceu muito e a pessoa ficou parada no tempo e no espaço. Mas por quê? Porque ela não fez autorreflexão, porque ela não leu, porque ela não refletiu, porque ela não se atualizou, entendeu? Não vou muito longe. Teve um professor que saiu, foi mini dissidente há um tempo atrás aí, que você assiste a aula dele, era a aula que ele dava 20 anos antes, igualzinha. E ele falava como se aquilo fosse o máximo, mas a gente via que faltava conteúdo. Na hora que você fazia uma pergunta de alguma Verpom mais atualizada, ele não conseguia acompanhar, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá, Sayonara? Para mim, o mais sério de um raciocínio desse é um alerta que esses pesquisadores fazem de que mesmo você trabalhando muito, você pode estar acomodado. Esse é o X da questão. Porque você pode estar fazendo algo que você faz com o pé nas costas, que não te exige um processo de reciclagem, de autoenfrentamento. Então, às vezes, tem coisas que você tem que... outras coisas que você tem que assumir e fazer, e você não faz, porque você fica aqui e você está alinhado naquela condição, trabalhando, rendendo, aí você não quer mexer. Entendeu? Tem aquele princípio, né, César, que o que você faz que outras pessoas poderiam fazer e o que ninguém está fazendo e que você seria a pessoa mais apropriada para fazer. É isso. E nisso nessa análise tem que entrar essa ideia do propósito, né?
Porque a gente tem um monte de atividade meio nessa vida. O próprio voluntariado, as técnicas evolutivas, a docência, qualquer coisa que você pegar como rotina, atividade, são atividades meios. A questão, aquilo está conectado e está ajudando a construir o teu propósito, a tua atividade fim, a tua proexis, as tuas cláusulas pétreas, teu código existencial, pessoal, é isso que importa. Eu já fiz muita itinerância, senhora. Às vezes dá uma pena, quando você chega lá numa unidade, aí você vê aquela pessoa que está fazendo aquela mesma função há 10, 20 anos, até trabalha muito bem, mas aí a tendência com o tempo é inevitável, a pessoa cristaliza naquela função. Aí, todas as tentativas de oxigenação, de renovação, elas são muitas vezes podadas, porque a pessoa ela trabalha de um jeito que é uma outra maneira, que é um outro jeito. E aí ela vai podando as iniciativas. Só que com isso, ela retroalimenta uma condição em que fica tudo centralizado na mão dela e com o tempo ela fica sozinha. Eu já vi isso muitas vezes. É o mata-burro, né, do voluntariado. É o mata-burro do voluntariado.